Olá, bom dia! Terça-feira, 2 de agosto. Eu sou Danilo Rocha Lima e esse é o Volta ao Mundo em 180 segundos, seu podcast diário só com notícias internacionais, produzido por Headline. Começamos o dia com notícias da morte de um dos terroristas mais procurados do mundo. O líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi morto em um ataque de drone quando estava na varanda da sua casa em Cabul, capital do Afeganistão. Al-Zawahiri era considerado o cérebro por trás dos atentados do 11 de setembro de 2001 e assumiu a liderança da Al-Qaeda depois da morte de Osama Bin Laden em 2011. Os Estados Unidos ofereciam mais de 100 milhões de reais em recompensa por informações que levassem à prisão do terrorista. A morte de al-Zawahiri acontece quase um ano após a retirada das forças americanas do Afeganistão, o que permitiu aos talibãs tomar o controle do país depois de 20 anos. Na Ásia, a viagem de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, continua sob tensão. Ela acaba de chegar na Malásia e ainda não confirmou se vai visitar Taiwan. Mas os Estados Unidos já advertiram a China de que Pequim não tem motivos para transformar uma possível visita em crise. O Conselho de Segurança Nacional americano diz que Pelosi tem o direito de visitar Taiwan, ilha considerada por Pequim como território chinês. Já a China afirma que se os americanos insistirem na visita, o país adotará medidas fortes para garantir a sua soberania. Enquanto isso, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirma que a humanidade está a um erro de cálculo da aniquilação nuclear. O risco de um conflito nuclear nunca esteve tão alto desde o auge da Guerra Fria. E uma das razões desse perigo é a guerra na Ucrânia. Aliás, os Estados Unidos anunciaram que vão enviar aos ucranianos mais armas, no valor de quase 3 bilhões de reais. A Ucrânia diz que tomou mais localidades no sul, área ocupada pelos russos e que vive uma situação humanitária difícil. Os ucranianos se aproximam agora da cidade de Kherson, tomada pela Rússia no início do mês de março. Na Europa, a França enfrenta uma terceira onda de calor desde o início do verão no hemisfério norte. Os habitantes de Paris e de toda a região metropolitana da capital francesa são orientados agora a reduzir o consumo de água por causa da seca que atinge todo o país. Já na Espanha, o governo nacional adotou medidas para reduzir a climatização e o aquecimento nos comércios, teatros, cinemas e transportes. O país também sofre com o calor e a seca, mas também precisa fazer economia de gás para limitar a importação do gás russo decidido pela União Europeia. E para terminar, a cantora Beyoncé vai gravar novamente uma música do seu novo álbum, Renaissance, lançado na semana passada. A canção Heated é criticada por utilizar um termo ofensivo para pessoas portadoras de algumas condições neurológicas. Esse termo será então retirado da nova versão. E a gente se encontra amanhã para mais uma Volta ao Mundo em 180 segundos. Até lá, não esqueça de clicar em seguir nosso podcast na sua plataforma de podcast preferida. Assim você recebe nossas notificações e não perde nenhum episódio. Um grande abraço, um excelente dia e até mais.